Uhum. Bom, voltamos para falar das espécies de atos administrativos, né? Eu já não aguento mais falar desse assunto, mas fazer o quê, né? Bom, dentre os atos administrativos, alguns sobressaem em razão do conteúdo, outros em face da sua frequente utilização. Esses atos são a admissão, a permissão, a autorização, a aprovação, a homologação, a licença, a concessão e a dispensa. É tudo com uma verdadeira encheção. Mas tudo bem. Vamos começar pela espécie de ato administrativo, que é a admissão. O que o ato administrativo, admissão, faz? É o ato administrativo vinculado. Então, se é um ato vinculado, um ato taxativo, como a gente falou anteriormente, pelo qual a administração pública faculta o ingresso de administrado em estabelecimento governamental, desde que tenha atendido às exigências legais para o desfrute de um serviço público. São exemplos os atos que admitem alguém em uma unidade hospitalar ou educacional para a fruição dos respectivos serviços. Então, por exemplo, o ato administrativo que admite o administrado a estudar naquela instituição de ensino e tal, é um ato de admissão. Você está trazendo o administrado para dentro daquela instituição para fruir, né, usufruir do serviço por ela prestado. Ato administrativo de permissão. É o ato administrativo vinculado ou discricionário. Então, ele é taxativo ou dá abertura de escolha para o administrador público, segundo o qual a administração pública outorga a alguém que para isso se interesse o direito de prestar um serviço público ou de usar em caráter privativo um bem público. Por exemplo, a permissão para utilizar o espaço público para venda, né, de materiais daquelas pessoas, por exemplo, que são ambulantes, que tem que ter autorização da prefeitura. Então, esse ato administrativo que libera essas pessoas para utilizar aquele espaço público, da calçada, para isso, é um ato de permissão. E é um ato que pode ser vinculado, taxativo, né, ou discricionário, dando possibilidade de escolha da melhor imposição de ato administrativo pela administração pública, pelo agente público. Tá? Ai, doeu aqui porque a minha casquinha está descolando. 3. A autorização. A autorização é o ato administrativo discricionário, então ele é de escolha, né? Ele é subjetivo, ele não é vinculado. Então, é o ato discricionário, mediante o qual a administração pública outorga a alguém que para isso se interesse o direito de realizar certa atividade material que sem ela seria vedada. Por exemplo, os serviços de radiodifusão ou serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros, eles são liberados por meio de uma autorização. E é um ato discricionário, né? Tem possibilidades de ser realizados de diversas maneiras. Então, uma empresa, uma aviação que quer realizar o transporte de passageiros por meio de rodovia e transporte interestaduais, ela tem que solicitar essa autorização junto à administração pública. E aí é emanado o ato administrativo de autorizar. 4.
Aprovação. É o ato administrativo discricionário também, quer dizer, dá liberdade de escolha, é um ato subjetivo, mediante o qual a administração pública faculta a prática de certo ato jurídico ou concorda com o já praticado para lhe dar eficácia, se conveniente e oportuno. Pode ser anterior ou posterior. Vamos ver se temos um exemplo aqui. Por exemplo, a aprovação pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal da destituição do Procurador-Geral da República. Então, é um ato administrativo de aprovação, né? O Senado Federal, por meio dos seus senadores lá, votando, ele vai aprovar ou rejeitar, né, a destituição do Procurador-Geral da República, o atual Rodrigo Janot. Homologação. O ato de homologação é um ato vinculado, então ele é taxativo, pelo qual a administração pública concorda com o ato jurídico praticado, se conforme com os requisitos legitimadores de sua edição. Por exemplo, dessa natureza é o ato do Tribunal de Contas da União que aprecia as concessões iniciais de aposentadoria, reformas e pensões outorgadas pelo Executivo Federal, para lhes dar eficácia. Sob certo aspecto, também tem essa natureza o ato praticado pela autoridade competente, que delibera sobre o procedimento licitatório nos termos do artigo 43 do Estatuto Federal das Licitações e Contratos Administrativos, Lei 8666 de 93. Embora, nesse caso, a autoridade competente faça uma verificação mais ampla, abrangendo tanto os aspectos conveniência e oportunidade como de legalidade da licitação. Então, é quando a administração pública ela emana um ato de homologação, quer dizer, de concordância com os procedimentos que foram executados anteriormente, por exemplo, pelo Legislativo na aposentadoria de pessoas aqui pelo Tribunal de Contas da União, né, pelo TCU. Depois a gente tem aqui, ó, 5, 6, é o ato, a espécie de licença. Vamos ver se dá tempo. Dá. Licença é o ato administrativo vinculado, então também é taxativo, por meio do qual a administração pública outorga a alguém que para isso se interesse o direito de realizar certa atividade material que sem ela lhe seria vedada desde que satisfeitas as exigências legais. Exigência, não é muito exigente. A licença é aquilo que a gente estava falando em relação ao cara que vai abrir a lanchonete, a licença de funcionamento. 7º, concessão. A concessão também é ato administrativo que pode ser discricionário ou vinculado, mediante o qual a administração pública outorga aos administrados um status, uma honraria ou ainda faculta-lhes o exercício de uma atividade material. Por exemplo, o ato que concede, né, a exploração de recursos minerais no solo, que é expedido, se eu não me engano, pela União. Então, a empresa, por exemplo, vai explorar água mineral, ela vai ter que pedir
uma concessão ao poder público, então é um ato administrativo, para ela poder explorar esse recurso mineral. 8. Dispensa. O que esse ato é? Vamos ver aqui. O ato de dispensa é a liberação de alguém que se achava obrigado a um dado comportamento à vista da ocorrência de determinadas circunstâncias. Então, é liberar alguém que estava fazendo uma coisa e agora não precisa mais. Por exemplo, aquele ato administrativo que libera o pagamento da tarifa de metrô para aquele passageiro que tem mais de 60 anos. Então, é um ato administrativo de dispensa. Ele dispensa que o passageiro com mais de 60 anos tenha a obrigação de pagar a passagem. 9. Adjudicação. Em sentido amplo, adjudicação significa atribuir a alguém certa coisa. No âmbito da administração pública, é o ato administrativo que atribui a alguém um certo direito. É, por exemplo, o que ocorre na licitação. Com efeito, concluído esse procedimento, essa competência cabe à autoridade competente deliberar quanto à homologação e à adjudicação do direito da licitação, do objeto da licitação. Temos também aqui a revogação. Que é o ato administrativo que retira parcial ou totalmente um ato administrativo válido e eficaz do ordenamento jurídico por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os efeitos por ele já produzidos. Quer dizer, quando você edita um ato administrativo, e aí você tem que emitir outro para efetuar a revogação daquele que você emitiu. E a invalidação é o ato administrativo que retira retroativamente, parcial ou totalmente, um ato já praticado. Então, invalidação. Qual que é a diferença da revogação para a invalidação? A revogação, ela cancela o ato administrativo anterior daquele momento para frente. Já a invalidação, ela pode ser retroativa, daquele momento para frente e para trás, até um certo ponto, ou totalmente. Bem, então isso posto, falamos já das espécies de atos administrativos. E a gente ainda tem que falar da motivação, anulação, revogação e extinção. Vamos ver se a gente já acha aqui o assunto. Classificação, espécie, exteriorização do ato, procedimento administrativo, revogação, extinção, anulação. Tá. Bom, gente, essa parte aqui eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Então, até amanhã. Até amanhã.